Além do templo, vem ver o mundo além do que pode crer. Segredos antigos, caminhos novos, aqui começa o nosso jogo. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Além do Templo, com histórias aí maravilhosas, de pessoas maravilhosas, além do templo. Aqui nesse podcast nós mostramos que a fé cristã vai muito além das quatro paredes da igreja. E nós estamos aqui hoje, como convidado, nós temos aqui o nosso irmão Everton. Everton, ele é presbítero na nossa igreja. Seja bem-vindo, Everton. Deus abençoe sua vida. Pastor, eu que agradeço a oportunidade, sendo a 7ª pessoa a participar, Um evento muito bom, programação muito legal. Tem sido muito gratificante, para a igreja esse programa. Muito bom, O Everton, ele é presbítero na nossa igreja, aqui na Igreja do Ano Bom, no bairro do Ano Bom, aqui em Barra Mansa. Ele, a esposa e a família toda, tem frequentado os trabalhos, tem estado conosco aqui e tem feito muita diferença no serviço do Senhor. E o Everton, ele é casado com a Cíntia, é pai do Lucas, e pai também do Ricardo, Ricardo, e tem mais velho. Mais velho, E ele aceitou, de coração estar aqui, e nós vamos então falar um pouquinho sobre sua vida fora do templo, no trabalho, como você é funcionário público, Como funcionário público. Eu aposentei agora há pouco tempo, mas continuo trabalhando, no setor público. Agora estou no SAI, Serviço de Água de Barra Mansa. Então, funcionário público, formado em Direito, formado em Contabilidade. Ele estará contando um pouco para a gente da sua vida e da sua trajetória. Bom, nesse primeiro bloco aqui, só para a gente ater aqui, nós vamos falar sobre origens e fé. Okay. Então, eu queria que você falasse para a gente sobre a sua origem, onde você nasceu, de quem você é filho, e contar um pouco da sua história, de origem para a gente, Everton. Prazer, pastor. Obrigado pela oportunidade. Bem, eu sou de Barra Mansa mesmo, Nascido aqui em Barra Mansa. Meus pais, eles são capixabas do Espírito Santo. Olha aí. Vieram para cá na década de 60. Meu pai veio primeiro, depois foi lá no Espírito Santo, casou com minha mãe, Sim, legal. E retornou para cá. Era funcionário. Meu pai começou na siderúrgica Barra Mansa, hoje é a ArcelorMittal. Eu venho de um lar cristão, A minha mãe sempre foi cristã. Meu pai ficou afastado um bom período, e minha mãe é da Igreja Batista, na denominação Batista. Uhum. E eu fui criado no lar Batista, A gente era membro da primeira Igreja Batista em Barra Mansa, que hoje a sede dela ali na subida da UBM, sim. na parte de cima lá daqueles prédios. Antigamente, quando a gente começou a congregar, que ela nos trazia, era na boca da ponte aqui do Ano Bom, da Ponte de Arcos, ali onde o supermercado Beira Rio. Ali tinha uma igreja, um templo batista. Então eu lembro direitinho que a gente era pequenininho, minha mãe trazia eu e meu irmão. O meu pai estava afastado. Rapaz, se continuar essa igreja ali, que beleza que seria. No centro da cidade, Marcadão ali, beleza. É só que por conta de mobilidade, Aí na época desapropriaram a igreja. Aí a igreja comprou o terreno lá em cima no OBM, que era difícil, Já era difícil terreno no centro da cidade, Entendi. Mas comprou lá e depois construiu o templo, Muito bem. Um questionamento para você aí, já esclarecendo para a gente aqui. Em que momento o evangelho se tornou algo pessoal e transformador na sua vida? E que pessoas ou experiências marcaram a sua jornada cristã? Então, como a gente foi criado dentro da igreja, minha mãe sempre levava a gente desde pequeno, Até quando era esse templo batista ali na entrada da ponte dos Arcos, depois lá em cima na UBM, era minha mãe que levava, Levava e trazia, para casa, Era dois, era eu e meu irmão mais velho. Minha mãe sempre foi cuidadosa com a questão da fé, da religiosidade da gente, mas como a gente era criança, a criança em si é mais difícil de ter aquela experiência mesmo, Então a experiência minha, ela veio depois de adolescente, no início da juventude. Entendi. A gente tinha um pastor que congregou também, que foi pastor da primeira igreja batista em Barra Mansa, que é um pastor que marcou muito, foi o pastor Washington.
Washington. Washington, um pastor assim que liderou muito bem a igreja, né? Trouxe a igreja em comunhão, houve um crescimento da igreja. Eu acho que foi o período que eu me despertei mais por evangelho mesmo. Foi dali para frente que eu passei a ter a responsabilidade de seguir a Cristo mesmo, né? Mas quando mais novo um pouquinho, minha mãe levava, a gente tinha a questão do futebol no domingo, sair, não tinha responsabilidade, mas a vinda do pastor Washington, ele agregou, né? Agregou bem a igreja, e foi onde que eu vi que eu precisava me comprometer mais com as coisas de Deus. Aí dali para frente, e até hoje, graças a Deus, né, a gente está firme, né? Com o propósito de seguir a Cristo mesmo. Você tem um irmão, né? São só vocês dois? Só dois. Tem um irmão mais velho, Elton. Elson? Ele é um ano mais velho que eu, 1 ano e 2 meses mais velho que eu. Na casa somos dois só. Entendi. E o meu pai, assim, meu pai era desviado, minha mãe sempre congregando, meu pai era desviado. Mas com a morte da minha avó em 1984, meu pai fumava muito. Entendi. Aí ele falou, não, agora é hora de eu pegar largar isso tudo e pegar firme, né? Aí foi onde ele retornou para a igreja, né? No período, né? Voltou mesmo para Deus, largou tudo, e o sonho da minha avó era que ele largasse, né? O cigarro, as coisas. Não que ele praticasse alguma coisa errada, que meu pai é muito correto, mas ele fumava. Então, o vício atrapalhava a comunhão dele com Deus, né? Com Cristo. Aí ele largou aquilo, largou o cigarro, aí se voltou para a igreja, e nós congregávamos juntos, né? A família toda, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, que era muito bom, né? Tudo na mesma igreja, na Igreja Batista. Olhando para dentro da família, nesse segundo bloco aqui, família e testemunho, então você é casado, você é pai de família, né? Como tem sido para você viver e testemunhar a fé dentro do lar, e quais são, na sua visão, tá? Os maiores desafios para manter uma família cristã firme hoje no Evangelho? Então, eu não posso deixar de falar. Eu fui casado a primeira vez, né? Sim. Minha esposa também era cristã, e tive o Ricardo como filho, que é o mais velho, né? Que tem 31 anos hoje, né? Graças a Deus. Uhum. E depois eu casei com a Cíntia de Uberlândia, né? Eu fui passear, encontrei com a Cíntia lá em Uberlândia, nos conhecemos, começamos a namorar. Você foi passear lá? Eu fui passear em Uberlândia. Eu tinha um primo que morava, tem um primo, né, que não mora mais, mas morava em Uberlândia. Ah, tá. Eu já tinha me separado, né, já estava separado já, e fui passear porque eu estava de férias no serviço, eu já ainda trabalhava na prefeitura, aí fui passear em Uberlândia e conheci a Cíntia lá. A esposa do meu primo, ela tinha uma escola de jardim de infância, né, ela é a mãe dela, e ela era professora da Aline, que é a filha da Cíntia, né? A Aline era pequenininha, né? Aí a gente conversando, nós fomos sair, encontramos com a Cíntia lá na casa dela, foi lá buscar a Aline, minha prima foi buscar a Aline lá, encontrou com a Aline e a Cíntia chegou. Aí a gente conversou, depois a gente teve outros contatos, aí depois começamos a namorar. Aí eu ia para Uberlândia uma vez por mês, ficava lá 3, 4 dias. Parece até que Uberlândia é ali, né? Ali perto de Resende. Longe, mas assim, foi muito bom, né? E graças a Deus... O que o amor faz, hein? O que o amor não faz, né? Viajava 12, 13 horas. Meu Deus. Às vezes por mês. E a gente, assim, se deu muito bem, começamos a namorar. Depois do namoro veio o noivado e veio o casamento. Em 2005. E esse ano, agora em novembro, dia 14 de novembro, a gente já está fazendo 20 anos de casado. Maravilha, hein? E desse casamento, o fruto foi o Lucas, né? Sim. Que hoje está com 14 anos. Meninão bonito. Graças a Deus, o Lucas também. E a Cíntia, assim, é uma pessoa muito equilibrada na questão do evangelho, né? A gente viu o amor da Cíntia mesmo por Cristo, né? Assim, ver o compromisso dela, a responsabilidade dela com a igreja, com as coisas que ela cuida na igreja, que ela faz, né? E a gente pôde, assim, juntos, né, educar o Lucas também, criar o Lucas no caminho do Senhor. Claro que não é um exemplo nós somos perfeitos, a gente erra, né? Mas a gente está tendo a oportunidade de educar o Lucas, assim, na presença de Cristo mesmo. Criá-lo, né, no verdadeiro evangelho que a gente acredita, naquilo que a gente tem certeza, que é uma igreja reformada, e a gente hoje tem a oportunidade de estar congregando aqui na igreja presbiteriana. E o Lucas, assim, tem crescido bastante, né, na questão do evangelho, do amor também pela causa. Hoje, ele, por enquanto, ele ainda é presidente da UPA, né? Tem trabalhado bastante, tem atuado, tanto a Cíntia, né, na área da música, que ela gosta,
eu como professor da escola bíblica e o Lucas na UPA. Então, é difícil criar o filho hoje na igreja, debaixo de um ensino, né, da palavra de Deus, é muito difícil. Mas a gente tem orado todo dia, né? Eu sempre falo que a concorrência, né, na criação dos filhos, em relação ao mundo, às coisas que há no mundo, é muito grande, né? Então acaba que o tempo que nós temos para de trabalho e afazeres Muito. acaba sendo pequeno para poder educar, ensinar. Uhum. Então aí é o que eu acho que é o grande desafio, né? Aproveitar o máximo possível de tempo para poder então instruir nos caminhos do Senhor. né? Instruir. Possível, né? A gente tem procurado fazer isso, né? É claro que, igual o senhor falou, o tempo da gente, né? Eu me aposentei, mas continuo trabalhando, a Cintia também tem as atividades dela, Aham. né? Mas a gente, assim, na oportunidade que a gente tem conversado com o Lucas, tem cobrado dele a participação, né? Não deixar as coisas do mundo aflorar, Aham. né, na carne dele, mas entender que aquilo que é de Deus é espiritual é mais importante, né? Eu vejo que vocês conseguem equilibrar bem, né? Manter um padrão espiritual muito grande em casa, né? E também tem uma boa dinâmica na igreja. Você é presbítero, é professor da escola dominical. A Cíntia, ela é musicista da igreja, né? Mas Ela a Cintia gosta. toca, Música ela com a Cintia. canta e ela gosta de estar sempre envolvida. Então, que conselho que você daria, Everton, para os pais, né, cristãos que querem ensinar seus filhos no caminho do Senhor? Conselho até difícil a gente falar, né? Mas principalmente é educar o filho na presença de Deus, é estar na igreja. Não adianta você querer falar que vai educar o seu filho se você não frequenta. Sim, é né? verdade. A responsabilidade do pai e da mãe começa dentro de casa, mas o exemplo do filho, por exemplo, a gente lá em casa tem esse cuidado de não faltar às programações da igreja, é nos envolvermos. Então, educar o filho para estar na igreja, na presença de Deus, conhecer a Cristo, eu preciso estar presente aqui, É verdade. né? É claro que, o que eu falei, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, a gente erra, mas o objetivo da gente é servir a Deus em primeiro lugar e a Cristo. Então, o Lucas precisa enxergar em mim, precisa enxergar na Cíntia a responsabilidade com a obra de Cristo e naquilo que a gente crê. Não adianta só eu vir aqui por vir e falar assim, estou indo, mas eu quero que o Lucas, né, venha também. Não, eu preciso amar a Cristo. Eu preciso amar isso aqui, os trabalhos, eu preciso me envolver. E, diante disso, o exemplo da gente serve para ele como base, para ele se nortear. Né? Mas então, os pais hoje, o que eles precisam? Claro que a gente precisa orar, ler a Bíblia, né? O que a gente faz em casa. A gente tem assim, falhado não ter o culto doméstico lá em casa. Se eu posso falar para o senhor aqui, né, que não é demérito, não é pecado, não é algo que a gente faz, mas que a gente precisa corrigir, que é o culto doméstico, mas por conta daquilo que o senhor falou, do trabalho, dos envolvimentos da gente também na atividade da igreja e outros compromissos, a gente às vezes falha nisso, né? Mas a gente tem procurado orientar o Lucas, né? Ser exemplo para ele. Eu tenho uma visão sobre a questão do culto doméstico, Everton, que é a seguinte. No passado, como a frequência na igreja, as distâncias, né, dos templos, né, eram longas, né? É isso. Então as famílias tinham o hábito de ficar muito em casa essa semana inteira, né? E só uma vez na igreja. E aí, de fato, tinha uma necessidade de fazer esse culto doméstico. Né? Hoje os tempos mudaram, mas veja bem, a Cíntia está na quinta-feira na igreja, final de semana é intenso na igreja, né? E sem falar também alguns dias da semana que nós estamos sempre, a nossa vida, a igreja, a vida do crente hoje, da família cristã hoje, ela se resume em trabalho e casa e igreja. Casa e igreja, né? Então, assim, é claro que há uma necessidade. Mas eu enfatizo muito a questão da devoção pessoal, de realmente se preocupar com isso. Você tem uma vida devocional, sim, já tem uma vida devocional, e o Lucas, por sua vez, também tem uma vida devocional. Aí, se tiver condição, é claro, de fazer uma oração juntos, na hora da refeição, quando for possível, né, ou algum outro momento, é sempre procurar fazer isso. É importante, né? isso, né? A gente tem feito. O senhor falou aí da questão de
dos tempos, né, da distância, né? A minha mãe conta, porque minha mãe morava num sítio, era 4 quilômetros fora do Arraial. Hoje era um bairro, né? Era um distrito chamado Itaici. Ela falava que eles tinham programações na igreja de manhã, de noite, uma vez por semana, né? Aí, tá vendo? Olha só, aí eram 4 quilômetros. E assim, quando que não tinha chovido, era meia canela de pó Então, para chegar lá no distrito, né, no Arraial, para poder participar. Porque de um lado do rio era a Igreja Batista, do outro lado do rio a Igreja Presbiteriana. olha só. O Espírito Santo o estado do Espírito Santo ele é muito presbiteriano, tem muita igreja presbiteriana. Então, do lado da igreja do Rio, era batista, que era a minha mãe. E o meu pai era do outro lado do Rio, que era presbiteriano. Então, minha mãe falava que eles iam para a igreja, era assim, no dia que não amassava o pó, era barro. Mas não deixava de ir, porque só tinha aquele dia, só tinha quarta-feira, e só tinha o domingo, né? Lá uma vez ou outra um evento especial, mas muito pouco. Então não tinha culto nos lares. É claro que o culto doméstico ele serve para manter a família unida em torno da palavra, dentro de uma espiritualidade. É importantíssimo o culto doméstico. Mas, enfim, sobre profissão e ética cristã. Você é funcionário público, aposentado agora, mas continua na ativa, além de ser formado em contabilidade e direito também. Como é que foi para você conciliar fé cristã, né, com atuação profissional? Então, assim, se eu falar para o senhor que eu tive dificuldade, eu não tive, não. Graças a Deus, eu entrei para trabalhar em 1990, quando eu entrei na prefeitura, fiz concurso público e fui para a tesouraria da prefeitura. E eu tinha uma chefe que chamava Kátia na tesouraria e na contabilidade a Mayra, que eram pessoas assim, muito boas, né? Pessoas muito centradas, equilibradas, respeitosas também. Então, ali eu não tive dificuldade de expressar a minha fé daquilo que eu vivia. Graças a Deus não houve nenhum tipo de interferência nesse período que eu exercia o meu trabalho. Eu trabalhei por 34 anos e 3 meses na prefeitura. E aposentei em dezembro do ano passado. Aí, de lá para cá, eu fiquei mais 3 meses na prefeitura e de abril para cá eu estou no SAI, Barra Mansa, na gerência de faturamento. Mas, assim, eu tive a oportunidade de poder testemunhar ali. E, graças a Deus, a gente não tive nenhum tipo de problema de cercear a minha liberdade religiosa, do meu trabalho me impedir de poder congregar ou de poder expressar a minha fé. Até que as minhas chefias aqui eu tive, até os próprios prefeitos também, que eu participei, secretários, graças a Deus, foram bem entendentes, né? Entenderam bem isso, né? Mas já teve algum momento, assim, alguma situação, né, que você teve que tomar uma decisão difícil por causa da sua fé, não? Pastor, o que acontece? Eu cheguei até a ser secretário de finanças do município, né? Sim. Eu comecei como auxiliar de contabilidade, eu fui assistente, eu fui tesoureiro, fui coordenador de finanças, virei secretário, né, até o ano de 2018, aí depois eu saí, porque também já estava bem cansado, e também a questão do trabalho vai evoluindo. Então, precisava, sim, renovar. O prefeito teve a oportunidade de me tirar, que foi bom para mim. Eu agradeço a oportunidade de ter sido secretário nesse período da administração anterior e da administração do ex-prefeito. Depois veio um novo secretário com uma nova dinâmica, né? É claro que a gente, como secretário, você acompanha muita coisa, mas, assim, as pessoas me conheciam já, né? Já sabiam o meu perfil, já sabiam a minha vida. Graças a Deus, eu nunca tive nenhum tipo de situação adversa que pudesse comprometer a minha fé em Cristo Jesus e em Deus mesmo. Graças a Deus não tive. Claro que às vezes a gente teve que abrir mão de participar de alguma coisa da igreja por conta do trabalho, né? Algum evento, mas assim, de poder mesmo negar ao meu Cristo, negar a Cristo, a fé, não. E participar de alguma coisa errada, algum tipo de corrupção, até para desmoralizar a minha fé, não tive esse tipo de problema, graças a Deus. Dentro dessa perspectiva, né, você teria algum conselho a dar para quem trabalha nessa área, né? Ou profissional
de forma geral, né? De modo Eu acho geral. que a gente precisa Conselho aqui. praticar a honestidade, né? Sim. Eu peço muito a Deus sabedoria todo dia, que Ele me cubra, né? Que Ele me guarde no dia a dia, nas decisões que a gente vai tomar, nos trabalhos que a gente tem que fazer. Mas eu acho que a gente precisa praticar aquilo que a gente tem, que a gente entende que é honestidade, né? A Aham. responsabilidade dentro do trabalho que a gente tem, independente do trabalho que a gente for fazer, seja secretário, seja um auxiliar, seja uma outra função de nível superior ou não, mas a gente precisa fazer com muita seriedade e responsabilidade. Mas ser honesto é uma coisa muito importante hoje, né? E hoje em Porque dia a honestidade está em voga, né? Está em falta, na está em verdade, né? As falta. pessoas. Infelizmente, a gente vê uma situação, um país passando por uma situação muito delicada, né? Sim. Que não é o caso da gente falar aqui, mas eu acho que nós, cristãos, a gente precisa ser exemplo para os outros. A gente precisa praticar mesmo aquilo que eu defendo como instrumento na minha vida, aquilo a palavra de Deus, né? Que é o respeito ao próximo, né? É amar ao próximo, é honestidade, um serviço bem feito, com responsabilidade, Até, com até porque as esmero pessoas estão mesmo. olhando para você, né? A gente é vigiado ao tempo todo, né? É. Nós cristãos somos vigiados o tempo todo. E eu preciso, assim, as pessoas têm a gente como exemplo. Claro, se eu falar que eu não erro, que eu não peco, eu já estou pecando, né? A gente erra, nem sempre a gente acerta em tudo, mas principalmente amar essas pessoas que estão do nosso lado, né? Saber conhecer essas pessoas, respeitar essas pessoas, zelar por essas pessoas também. É isso aí. Olhando agora dentro do ministério, no serviço da igreja, você viu como diácono aqui na Igreja Presbiteriana do Ano Bom, hoje é presbítero, né? Isso, é outra responsabilidade, É né? professor da escola dominical, Mais ainda. quer dizer, a responsabilidade é enorme. Como tem sido essa sua experiência Então, de serviço na igreja local? eu vim para cá em 2018, né? A Cintia estava até perguntando agora quando que a gente veio para cá, né? Assim, eu gravo direitinho, porque eu não tenho essas dificuldades com data, não. Mas a gente veio para cá em 2018 e quando a gente veio de uma igreja em Volta Redonda, né? A gente ficou 10 anos lá. Crescemos muito. Eu era da Igreja Batista, mas a Cíntia não se adaptou à Igreja Batista, porque a Cíntia veio de uma igreja mais renovada, no tipo neopentecostal, né? Lá em Uberlândia. Aí, quando veio para a Igreja Batista, ela sentiu uma dificuldade muito grande. A gente foi para Volta Redonda numa igreja, até do saudoso Eliseu Brizola, né? Que era pastor lá. Nós ficamos por 10 anos. Foi bom, produtivo, nós crescemos muito no aprendizado, mas a gente queria, assim, primeiro que era Volta Redonda, a gente queria congregar em Barra Mansa. E quando a gente optou por sair, a gente falou, assim, nós conversamos, falou assim, nós precisamos ir para uma igreja reformar, né? Voltar aquilo que eu, por exemplo, fui criado, né? E a Cíntia também, ela ouvia muito alguns pastores presbiterianos, né? Augusto Nicodemos, né? O Hernandes Dias Lopes. Sim. E a Cíntia falou, não, então, Então eu falei, vamos para a igreja batista ou para a presbiteriana? Ela falou assim, eu quero ir para a igreja presbiteriana. Eu falei assim, olha, eu tenho a Vila Maria, que eu já conhecia, né? Porque eu morei na Vila Maria, né? Eu até Quando criança. lá, né? Quando eu morei na Vila Maria, eu sou Adalto, mas a Marlene me parece que era ponto de pregação, alguma coisa assim. E a minha mãe levava a gente lá, porque a igreja batista era longe, né? Tinha que pegar ônibus com 2 crianças. Me parece que era ponto de pregação ainda. Aí depois virou a igreja, nós fomos lá na Vila Maria para assistir um culto, assistimos um culto, tem um culto de ceia também. Mas a Cíntia optou assim, a Cíntia falou, eu quero uma igreja mais próxima, mais perto para a gente, como a gente mora aqui no centro da cidade, a gente preguiça, falei, não, tem a do Ano Bom, que é a primeira igreja, ela já sabia, foi a primeira igreja, né? E ali no Ano Bom, que é a igreja mais antiga, a gente vai lá. E a gente veio no culto de quinta-feira, né? De lá para cá a gente veio e não saiu mais. Então a experiência, assim, a gente tem até uma visão, a gente achava que a igreja presbiteriana era mais devagar, mais tranquila. Pelo amor de Deus, né? Não para, não. Quem vem fica, né? Não fica agarrado. Muito bom. A gente só tem a agradecer a Deus, né? A oportunidade. Eu agradeço a Deus de ter nos trazido para cá, porque eu acho que se a gente veio para cá, porque Deus quis assim, né? Com certeza. Deus tem um projeto na vida da gente.
Aí depois a gente começou a congregar devagar, depois viramos membros mesmo, né? Participamos da classe com o pastor, né? O Lucas foi batizado aqui, aí viemos ser membros efetivos mesmo, aí depois veio a oportunidade de ser diácono, né? Diácono, né? Diácono, que é um serviço, uma prestação de serviço assim, no reino muito importante, né? Eu gostei muito de ser diácono, né? Depois também teve a oportunidade de virar presbítero, e nesse intervalo, aí, nesse período, eu virei professor da Escola Bíblica Dominical. Foi verdade. Uma responsabilidade muito grande, até porque a gente ministra aulas, eu, Marcelo e Adriane, os irmãos Marcelo e Adriane, para uma classe assim, já de adultos, né? No templo, é. No templo, a gente tem visitante de vez em quando tem pastor lá. Então, o que eu peço? Eu peço a Deus assim, a sabedoria, discernimento na palavra, porque não é fácil, é uma responsabilidade muito grande, mas graças a Deus, assim, Deus tem nos abençoado, tem me capacitado, né, a cada dia para a gente poder servir e servir. Vir para a igreja não é só vir, né? A gente precisa trabalhar na obra, né? Com certeza. Se eu professo um Jesus Cristo verdadeiro e a palavra me ensina que é ir de pregar e o evangelho a toda criatura, né? Eu tenho que fazer alguma coisa dentro da obra aqui. E coube, né? Me coube a ministrar para essa classe, né? De alunos que são os adultos, né? Não mais idosos, mas daquela da meia-idade. Mas tem sido muito bom, uma oportunidade muito boa. Eu sou muito grato à igreja, ao pastor, né? Ao senhor e à igreja, por ter nos concedido essa oportunidade de ministrar. Não é porque eu estou aqui com você, mas você tem desempenhado bem o seu papel, graças a Deus por isso, né? E eu trabalho isso com muita seriedade na vida da igreja. Eu coloco uma pessoa, mas eu fico atento, eu observo. Com certeza. E hoje gravando, né, as aulas, depois eu dou uma olhadinha para ver se não saiu do caminho ali. E hoje a gente tem a oportunidade de ter aula gravada, né? Exatamente. Mas para você, o que te alega mais, né, no ensino da palavra de Deus, Everton? Pastor, olha, eu falo para as pessoas, ministrar aula não é muito simples, né? Porque o professor tem que se preparar. É verdade. Como a gente tem outros professores aí na vida normal da gente fora da igreja, que ensina dá o ensino, né? De uma matéria, geografia, história, ele também se prepara para a aula para os alunos, né? E nós, como professores da escola bíblica, eu, por exemplo, eu me preparo, eu tenho que me preparar. Mas o mais interessante é que, assim, até falei domingo lá, quando eu estava na liturgia, falei, né, a cura de Enéas, né? Eu já li aquele texto, Sim. mas eu não lembrava daquilo. Mas eu antes, quando eu fui fazer liturgia, eu pensei, eu preciso procurar um texto que fala de cura. Olha que texto maravilhoso, né? Deus usando Pedro, né, no nome de Jesus, né? E depois não somente a cura de Enéas, mas da salvação daquelas pessoas das cidades em volta. Olha que interessante. E às vezes a gente passa e não percebe. E quem é professor, querendo ou não, eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar. Então, assim, o que eu tenho de acolhido mesmo, colhido dentro dessa perspectiva, é o crescimento também de conhecer, de ensino da palavra, né? E espiritualmente também a gente vai crescendo, mas é de aprendizado da palavra de Deus, né? Quem mais aprende, né, de fato é quem ensina. Né? É quem ensina, né? Você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que ler bastante para poder... Né? Mas a gente só tem essa visão quando a gente ministra aula. Exatamente. Quando a gente não ministra, a gente não tem essa visão. Primeiro que o professor, eu acho que, assim, eu creio que os professores fazem, a gente, como tem responsabilidade, você tem que estudar. Não pode vir ministrar uma aula sem ter estudado. Não tem como. Assim, o dia que eu já até pedi para o senhor, que eu passei mal na noite, né? Eu falei assim, nossa, o pastor numa situação difícil, pedi o pastor para ministrar uma aula, mas não tive condições de vir aqui porque estava passando mal mesmo, passei mal de noite. Mas o professor precisa se preparar. No caso nosso, às vezes as pessoas perguntam assim, como é que o senhor consegue, né, assim, de última hora, dar uma lição, fazer um estudo? A prática, na verdade, prática, né? Então, isso fica massificado na gente e acaba facilitando. Mas não é fácil, independentemente disso, não é fácil, porque você tem que dar uma olhada, você tem que se preparar, né? Você tem que realmente voltar a sua mente, o seu coração naquela mensagem ali. Mas que palavra de encorajamento você deixaria
né, para os nossos ouvintes que desejam viver uma fé autêntica além do templo? Além do templo, é amar a Deus em primeiro lugar, pastor. Para crescimento, para dar essa força mesmo, esse incentivo, é as pessoas crerem na palavra de Deus. Crerem. As pessoas podem zombarem da palavra de Deus, zombarem da gente, mas a gente tem que ter certeza de que o que nós estamos fazendo aqui não é vão. Não é vão. E o que a gente tem a levar aqui após morte é uma vida eterna com Cristo, né? Isso só vai ter quem congrega, quem se arrepende, quem conhece verdadeiramente a Cristo, né? E eu falo da escola bíblica dominical, voltando um pouquinho na escola bíblica, só queria complementar. É bom quando você termina uma aula e um irmão vem e fala assim, Sim. não que a aula foi assim, o mérito foi meu, mas o mérito da pessoa em si, o mérito de Cristo, a pessoa em si, fala assim, como a aula foi boa para o meu aprendizado, para o meu crescimento, né? Isso que gratifica a gente. É um retorno que faz bem para a gente. Que faz bem para a gente e faz bem, tá no sentido assim de me incentivar a ministrar mais aulas, né? Com certeza. A me preparar mais para que essas pessoas, nós não somos sabedores de toda a palavra, conhecedores de tudo, mas Deus nos capacita, né? E o que a gente fala ali, a gente tenta falar com sabedoria, vindo de Cristo. E essas pessoas que recebem isso, a gente crê que quando traz esse retorno para a gente é porque houve um crescimento mesmo, aquela palavra foi boa, e a gente procura falar dentro do estudo mesmo que a gente tem preparado, falar dentro daquilo que é norteado para a gente, dentro da palavra de Deus, e não fugir ao assunto, né, o tema do dia. Tem muita gente que acaba fugindo, né, daquilo que foi proposto ali. Mas observando aqui a sua trajetória, Everton, né, vamos falar um pouquinho sobre fé e legado, tá? Então, você saiu lá do Espírito Santo, né, com seus pais. Não, eu sou daqui. Não, eu sei, mas veio com eles, porque a história deles é lá, né? É lá. E aí você nasceu aqui, você cresceu aqui, né? Depois você deu uns passeios lá para Uberlândia, né? Encontrei a Cíntia lá. Encontrou a Cíntia, uma família e tudo mais. Mas o que você mais agradece a Deus até aqui, nesse presente momento, na sua vida? Pastor, agradecer pela vida, né? Pela salvação, né? Assim, eu nunca fui de mundo, nunca gostei das coisas do mundo, né? Mas teve um período de adolescente, de início de juventude, que a gente estava, não é desviado da palavra de Deus, mas não tinha um compromisso com as coisas de Deus. E a gente vê assim o tempo que eu perdi não podendo participar mais das coisas de Deus. Eu queria ter podido participar mais, né? Mais eventos, mais programações da igreja, né? Às vezes a gente deixava de ir, não ia domingo à noite, né? Eu não vinha domingo de manhã, porque a escola bíblica dominical, que era importante. Às vezes a gente era adolescente, a gente jogava bola domingo de manhã, né? E assim, aí minha mãe tinha uma dificuldade, né? Porque era praticamente sozinha na igreja, meu pai ainda não tinha retornado, né? Em 84, meu pai não tinha retornado, ele retornou depois de 84. Então, antes disso, era minha mãe que levava, minha mãe que trazia de ônibus, uma dificuldade. Hoje a gente tem essa oportunidade de trazer o Lucas, né? O Ricardo, quando ele estava comigo, né? A gente trazê-lo também, né? O Lucas agora é a oportunidade de trazê-lo, de cobrar, e fazer a minha parte para que ele não desanime, mas para que ele tenha interesse pelas coisas. Claro que a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra na vida dele, no coração dele, mas não existe uma responsabilidade minha como pai, né? Então eu preciso mostrar isso para ele, né? Preciso abrir o caminho para ele, né? Mostrar para ele, né, o que ele tem que fazer para não abandonar a Cristo. Porque, infelizmente, a gente tem visto as pessoas abandonando a Cristo, né, indo para o mundo, e a gente não quer isso. Não, de maneira nenhuma. E é uma idade perigosa, né? Mas eu creio que ele também
acomodado, né? Como Uhum. filho de pais crentes e com bom testemunho, né? É. É quando não é assim, é que o risco realmente ele toma conta. Mas como é que você gostaria de ser lembrado nas próximas gerações, tá? Pela sua família e também pela igreja? Nossa, mas é difícil falar isso, hein? Ah, não, Essa pergunta é interessante, hum. porque a nossa geração é claro que eu sou bem mais novo que você, né? Pouquinho só, É né? um pouquinho só. Mas a nossa geração está indo embora, né? Tá aí. Então, hoje mesmo, eu recebi a notícia de falecimento de uma moça, né, lá da nossa cidade, da nossa igreja, que eu conheci. Ela morreu Uhum. de câncer, né, e tudo mais. Mas ela tinha mais ou menos a minha idade. Domingo agora também, uma prima minha, a minha idade, faleceu também. Prima irmã, né? Porque É, o senhor falou. era Uhum. filha da minha tia, que é irmã da minha mãe. E a gente percebe, até os 50 anos, nós não tínhamos notícia de morte dentro da nossa geração. Não. Mas agora, depois de 50 anos, sempre a gente ouve aqui e acolá que um foi embora. E nós também estamos aí na fila, né? Espero que demore bastante. Né? Mas aí, é assim, como é que você quer ser lembrado, né? Pelas gerações futuras, né? Dentro da família, dentro da Ah, igreja. pastor, dentro da perspectiva da família, lembrado como um servo, né? Um parente, servo de Cristo mesmo, que congregou, que trabalhou na obra, né? Uhum. Que ama Cristo, ama a Deus, né? No seio da família, testemunhando para a família, né? Porque nem todos os nossos familiares são cristãos. Sim, Eu tenho bastante familiares assim que hoje largaram, né? Não congregam mais, entendi. não querem participar mais. E lembrar do meu testemunho, né, como servo do Senhor, né, para essas pessoas, se o dia que Deus me levar, mas que possa enxergar, né, que eu servi a Cristo até no último momento de vida. E para a sociedade, assim, no geral, é o testemunho, né, que eu preciso Uhum. dar mesmo, e que as pessoas possam ver um pouco de Cristo em mim, né, o caráter de Cristo em mim. Claro que não dá para ser 100% Cristo, né, mas testemunhando a questão da santidade, Sim. né, sendo um exemplo para essas pessoas. Se amanhã, na hora que Deus me levar, e no velório, ou no enterro, ou onde estiver, que as pessoas possam ver. Não o Everton foi servidor público, não o Everton filho de não sei quem, não o Everton pai, mas o Everton servo do Senhor, Isso aí. serviu a Cristo, né? E o dia que Deus levar, né? Seja Eu, feita a vontade dele no eu tempo dele. acredito que dentro do nosso coração, nós que servimos a Deus, esse é um desejo que nós temos, né? Porque dói, né, ver parentes, conhecidos nossos afastados, né, do caminho do Muito Senhor. triste, Porque você vê que a vida vai indo embora, o tempo vai passando, né, com a passagem do tempo, e essas pessoas vão cada vez mais definhando. E elas não têm legado nenhum para deixar, né? Como é que elas são lembradas? Né? Mas nós temos que entender essa realidade. Eu acho que manter uma vida cristã fiel a Deus, uma vida de fidelidade, né? Uma vida de compromisso, de trabalho, né? A gente vai ser bem lembrado, com certeza. O senhor Né? falou de familiar, né? Assim, eu, da família da minha mãe, da família do meu pai é maior, Aham. que eram mais irmãos, tem muitos primos, né? Da família da minha mãe é menos um pouco. E assim, eu tinha esse pensamento, falei assim, meu Deus, a gente já está chegando numa certa idade, né? Eu Aham. tenho 59 agora, eu já tenho primos com 70 e poucos anos de idade Olha já, aí. né? Porque o meu pai é o caçula, meu pai tem 85 anos de idade, era o caçula, é o caçula, né? Só tem mais uma irmã de 90. E da família do meu pai, eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser? Quem que vai morrer primeiro? Como é que vai ser Olha isso, só. né? A gente fica pensando, né? E eu perdi uma prima por parte de pai, de Covid, né? Da doença da Aham. Covid, e perdi um primo também por parte de pai, primo primeiro grau, foi assassinado me parece que foi num roubo, né? Poxa. Uma história que a gente não entendeu direito. Então da minha família, tanto meu pai quanto da minha mãe, eu perdi dois primos. E a gente fica pensativo mesmo, né? Assim, Com quem será o certeza. próximo? Você o próximo? Quem vai ser, né? Aham. Porque a idade vai chegando, né?
Mas o mais difícil é a gente ver familiar da gente que não serve a Deus, né? Não tem Não Cristo. voltou-se ainda ao primeiro amor, porque tem alguns que conheceram e abandonaram, né? Não retornaram. E outros que não conheceram mesmo a Cristo até hoje, em caminhos que a gente sabe que não são caminhos direitos, são caminhos tortuosos, né? Se afastaram da presença de Deus. E a gente crê, a gente ora, eu oro todo dia pelos meus primos, meus familiares, né? Que Deus possa dar a oportunidade a eles ainda da salvação, ter essa oportunidade. Tem que orar, né, e pedir a Deus que tenha misericórdia, Tenha né, misericórdia deles. para que eles possam encontrar, né, e aqueles que estão afastados retornar, né, ao caminho, porque é triste ver. E o mundo é sagaz, né? O mundo é envolvente, o mundo vai matando eles aos poucos, né? Só que eles não percebem. Não percebem. Essa realidade. Envolve muita gente, né? Assim, o mundo envolve demais. É o que o senhor falou, hoje você tem trabalho, você tem atividade física, você tem esporte. Antigamente não tinha nada disso. Né? O pai trabalhava, a mãe não trabalhava, os filhos, né? Era só escola. Hoje em dia a mãe às vezes trabalha, o pai trabalha, os filhos têm esporte para cá, estudo para lá. É muita coisa. É muita coisa, mas assim, o principal, só voltando um pouquinho também, quando a gente voltou para congregar, que a gente veio para cá, a gente queria uma igreja que tivesse escola bíblica dominical. Sim. Assim, é fundamental a escola bíblica dominical no ensino religioso, né? Não é questão de religiosidade, mas é o ensino da palavra de Deus. Por mais que eu fale, que a Cíntia fale, né? Que a gente eduque o filho dentro de casa no caminho do Senhor, a escola bíblica dominical ela é muito importante para a igreja. E é triste ver as igrejas largando hoje, abandonando a escola bíblica dominical. A escola, eu sou professor e eu sempre falei, então quando a gente saiu de Volta Redonda, uma coisa que a gente queria assim, participar da escola dominical, educar o nosso filho, ensinar o nosso filho a participar da escola dominical, né? Que é onde que aprende a palavra de Deus mesmo. Uma última pergunta, né, relacionada à sua vida de fé e envolvimento com a igreja e tudo mais. O que representa para você, Everton, a igreja presbiteriana do Ano Bom? A igreja presbiteriana do Ano Bom para nós representa assim muito na vida da gente, né? Muito importante, né? Você dizer. É que eu falei para o senhor, a gente queria congregar numa igreja mais próxima, né? E assim, a gente foi cativado e cativou a igreja, né? A ponto de não querer sair mais, né? De participar aqui. Mas não é só isso, não, pastor. O que a gente vê aqui é o trabalho, o envolvimento das pessoas, né? É a liderança. A gente tem uma liderança muito boa, né? Pelo senhor, pelo conselho da igreja. Sim. Eu fui diácono, a gente vê o envolvimento dos diáconos, né? Vê o envolvimento da sociedade, né? Das irmãs lá da SAF. Viu o cuidado do Lucas com a UCP. Sim. Lá com a Érica, né? Na época da Érica, ela está na UCP até hoje, com outra, a Raquel era UCP, né? Como é que elas cuidaram, assim, né? Zelaram pela vida do Lucas, então isso foi muito bom. Agora o Lucas está na UPA também, tem a Renata, né? Tem a Raquel, foi para a UPA também, né? Como isso é importante, a gente vê o envolvimento desses irmãos da igreja. Então, eu tiro assim, porque como a igreja é importante para mim, muito importante. Né? Ela foi muito e tem sido muito importante na nossa vida, né? O envolvimento da igreja, o nosso envolvimento no trabalho da igreja, porque ser crente, sentar somente no banco da igreja e assistir, né? Assim, não é, tem pessoas que têm as suas limitações, tem pessoas que já estão, às vezes, mais idosas, têm suas dificuldades, tem pessoas que não querem, né? Não querem participar de nenhum tipo de coisa na igreja. Mas o cristão precisa participar de alguma coisa. A gente precisa participar. É esse envolvimento que torna a igreja importante para a gente. E a igreja aqui, para nós, foi um marco, né? Porque a gente achou que era mais devagar, mais paradinho, né? Aí depois que a gente veio, assim, a gente falou, nossa, mas a gente não para, né? O envolvimento do lado, assim, tipo música, né? Com as coisas aqui da igreja também, outras atividades, reuniões, né? Muito, né? Muita reunião de oração, que a gente tem dos homens da UPH, né? Como é importante essa reunião, né? Às vezes as pessoas pensam assim, reunião de 4, 5 pessoas. Não.
reunião para orar, para clamar a Deus, para buscar a Deus. Tem o estudo da palavra, tem o estudo introdutório, de uma introdução pequena, mas o objetivo é orar pela igreja, orar pelos irmãos, orar pelos enfermos, né? Pelo amadurecimento da igreja, pelo crescimento da igreja. Então, isso foi muito importante para a nossa vida. E a gente está muito feliz, né? Muito satisfeito de congregar aqui, até o dia que Deus, né, falar assim, não é mais daqui, é um outro lugar, mas a gente quer continuar. Com certeza. Estamos felizes, graças a Deus. E esse testemunho é importante, você que está assistindo aí, né, essa gravação desse podcast, porque esse é o papel da igreja, o verdadeiro papel da igreja, né? É nutrir as almas, manter unidos os irmãos, pregar o evangelho, exercitar o amor de Deus, né? De forma bem assim prática mesmo, né? E a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no Ano Bom, ela tem cumprido bem esse papel, né? Pessoas têm se achegado a nós, como é o caso do Everton e a sua família, né? Desde 2018 estão aqui somando força conosco e tem visto a importância que é estar vivendo e participando de uma igreja séria e comprometida. Everton, o meu muito obrigado, tá, por você compartilhar conosco aqui, né, sua história, o seu testemunho, e que o Senhor continue abençoando grandemente você, sua família, seu ministério, né, seu trabalho, sua profissão, né, e que você possa sempre crescer mais e mais, né, no testemunho, e na presença do Senhor. Esse é o meu desejo. Amém, pastor. Obrigado. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando aqui, aquelas pessoas que puderem, tiverem a oportunidade de ouvir, né, possam ter o exemplo da gente, né, o que eu falei aqui, o testemunho, mas principalmente, né, agradecer a Deus de poder servi-lo, né? Sim. Poder servi-lo, porque o mundo aí fora oferece muita coisa, mas é tudo passageiro, muito rápido, um prazer momentâneo. Sim. Mas a gente sabe que o servir a Cristo é eterno, né? Tem uma eternidade ainda para ser vivida com Cristo. Isso é muito importante. Agradeço pelo convite, né? Uhum. Pela abertura desses trabalhos daqui, o 7º como convidado, né? Poder falar um pouco da vida da gente, do nosso trabalho, do trabalho aqui na igreja. Isso é muito importante para a gente, para a igreja também, né? Deus possa nos abençoar, nos capacitar a cada dia. Amém. Graças a Deus por isso. Olha só, você que nos ouve aí, nos vê também, né? Lembre-se que o Evangelho ele é vivido todos os dias, lá nas pequenas situações da vida, nas relações, na fidelidade ao Senhor, né? E a vida acontece de verdade mesmo, além do templo. Aqui no templo nós vimos agradecer, a gente se junta para usufruir da comunhão, para ouvir a palavra, mas a vida acontece além do templo, aí na sua casa, né? No meio da sua família, onde você exerce a sua profissão, e nós estamos aqui para poder relatar isso para você. Esse ministério aqui desse podcast, Além do Tempo, visa tão somente apresentar histórias, principalmente da ação do Senhor na vida das pessoas. Fica aqui o nosso abraço, né, fraterno, e eu gostaria que você cooperasse com esse trabalho, tá? Se inscrevendo aí no canal, também dando um like, que é muito importante, porque aí o YouTube vai ver aí a importância, né, desse trabalho e vai nos ajudar também. Se você puder contribuir também financeiramente, o Pix vai aparecer aí no final e você poderá fazê-lo também. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Um mundo além do que pode crer. Segredos antigos, caminhos novos, aqui começa o nosso jogo. Segredos antigos, caminhos novos, aqui começa o nosso jogo.